Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Nessa Semana Santa que nos prepara para o resultado final dessa música. Quando Jerusalém se alegra por saber que o Senhor está vivo. Eu tive a alegria de gravar essa música no meu CD novo, O Amor Me Elegeu. E para mim
é uma das canções mais bonitas que nós temos no nosso cancioneiro católico, poderíamos dizer assim, né? Que conta a história dos discípulos de Emaús de maneira tão simples. Valmir Alencar, que é o autor dessa música, como se ele tivesse entrado no coração daqueles dois homens e tivesse experimentado a desilusão da cruz. Porque os discípulos de Emaús começam comentando justamente sobre a desilusão. Eles não estão vivendo uma esperança, estão voltando para casa, depois de um acontecimento terrível. Certamente esses discípulos já tinham estado com Jesus, já tinham participado do ministério de Jesus, já tinham sido tocados por Ele e acreditavam na possibilidade de um mundo novo. Toda vez que Jesus falava das categorias de reino dos céus, as pessoas interpretavam que este reino fosse acontecer ali, naquele momento. Acreditavam na possibilidade de ser Ele o libertador, que faria cair por terra toda a força do Império Romano. Não podemos nos esquecer que era um povo dominado, era um povo escravizado. Então toda voz que surgia profética, anunciando um novo tempo, um novo mundo, era natural que, por causa do sofrimento humano, eles pensassem nas urgências. Ninguém estava falando de futuro, ou ninguém estava entendendo como um futuro, mas como um momento presente, uma libertação que pudesse acontecer ali na hora. E de repente aquele que anunciava toda mudança, toda transformação, foi levado no madeiro, foi crucificado publicamente e morreu. Eles ainda não conheciam a ressurreição. Eles ainda viviam a desilusão da morte. E voltavam para casa, da mesma forma como Pedro voltou a pescar, como os discípulos também tomaram o seu caminho de volta. Esses 3 dias que compõem este ato entre a crucifixão e a ressurreição, foi de profunda desilusão para todos eles. E da mesma forma como os outros voltaram às suas atividades, esses 2 discípulos voltavam para casa. E eis que Jesus, o ressuscitado, surge entre eles. Claro, aqui nós estamos falando de um mistério que a nossa inteligência não pode alcançar. E nem gosto de materializar a cena, sabe? Eu não gosto de ficar construindo uma linguagem ilusória, não. O mistério não pode ser descrito. Eu fico imaginando essa presença de Jesus entre eles como uma presença espiritual que não pudesse ser materializada como eu posso ver o Christian, mas um sentimento que ocorre dentro do coração. Mas o texto nos coloca diante de um Cristo modificado que os olhos dos 2 discípulos já não podiam mais reconhecer. E esses discípulos começam a interagir com aquele novo peregrino que havia acabado de chegar e que queria participar daquele retorno para casa. Então ele começa a puxar a língua deles para poder entender qual era o motivo da desilusão, qual era o motivo daquela tristeza. Certamente os discípulos estavam desanimados, desesperançosos. E Jesus ali entre eles, começando a perguntar o motivo dessa desilusão, recebe aquela indagação, né? Como é que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aquele em que nós confiamos, mudamos a nossa vida por causa dele. Mudamos as estruturas das nossas histórias por causa dele. E tudo caiu por terra. Nada aconteceu conforme nós esperávamos. E Jesus escuta essa desilusão. E o momento mais bonito é quando ele manifesta de que não continuaria mais.
Ou melhor, que ele não pararia ali onde os discípulos pararam, que ele continuaria a andar. E eles fazem um convite, né? Já é tarde, o dia se declina, fica com a gente. E então, Jesus, aceitando o convite de ficar com eles, vai viver o momento da intimidade da refeição. E ao partir do pão, quando ele certamente fez com eles aquele memorial que ele fez tantas vezes com os discípulos e que está narrado na última ceia, o partir o pão, o partir a vida, o repartir tudo aquilo que se era, imediatamente os seus olhos se abriram e eles puderam perceber que aquele homem que caminhava com eles era o Senhor. Amanhã nós vamos viver justamente a instituição da Eucaristia, que é a oportunidade que nós temos de receber também esse Cristo na nossa caminhada, na nossa história. Neste andar que faz parte da nossa história, da nossa vida, nessas muitas estradas da vida que nós caminhamos, levando também as nossas desilusões, as nossas tristezas, as nossas angústias. Eu fico o tempo todo percebendo o movimento deste mundo que está em mim, que está de fora. Como nós seguimos, como nós temos que continuar mesmo com o coração pesado. A vida não para a gente sofrer. O mundo não para as suas atividades para que a gente tenha a oportunidade de viver os nossos lutos, os nossos sofrimentos. Pode ser que muitas pessoas que hoje estão nos assistindo precisam organizar uma dor dentro do coração, uma dor, um sofrimento tão agudo que a gente gostaria que o mundo parasse para que a gente pudesse sofrer tudo isso, mas não. Tudo continua acontecendo. E a gente precisa seguir com essa dor no peito, com essa angústia no olhar, com esse peso sobre os ombros. Mas aí então nós somos impactados por este momento de fé que nos dá a certeza de que Deus caminha com a gente, de que nós não estamos sozinhos. Não se trata de compreender Deus como uma bengala, não, mas como uma força íntima que nos move, que nos leva adiante. Um Deus tão íntimo, que nós já não sabemos mais distinguir, separá-lo de nós. Faz parte da nossa intimidade. O que nós amanhã vamos celebrar é justamente essa definitiva decisão de Deus estar entre nós, de ser eucarístico, de doar-se diariamente, de sentar à mesa, de partilhar a nossa história, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, mas também as nossas alegrias. É a definitiva decisão do Senhor de tornar-se a nossa refeição, de oferecer-se como o pão da vida. Eu sempre digo, gente, que nós, para compreender, para que a gente tenha uma compreensão mais aprofundada da Eucaristia, é só a gente pensar no significado interessantíssimo que tem a gente sair de casa para a gente jantar com alguém que a gente ama. Você que tem em sua vida pessoas que significam, não são muitas, é claro, a gente pode ter muitos conhecidos, mas eu falo daquelas pessoas com quem você divide a mesa. Se você entender o que reúne vocês, quais são os motivos que nos levam a querer estar ali, a gente dá passos muito significativos na compreensão do significado da Eucaristia. É igual uma vez, eu me lembro, em Belo Horizonte, eu estudava ainda, um menino, eu fui visitar uma família, eu não conhecia muito bem aquela família, mas fui jantar, eles tinham me convidado várias vezes, eram meus vizinhos, e eu me lembro que quando
eu cheguei na casa, a gente sentou para conversar, a mãe trouxe o menino e falou para mim assim: perguntou para o padre o que você queria perguntar para ele. E você via que o menino não queria perguntar nada, quem queria era a mãe que ele perguntasse, né? Aí o menino, muito sem graça, falou assim: é obrigado a gente ir à missa? Fala, meu pai de misericórdia, a resposta mais simples é dizer que é, né? É obrigado a ir à missa, era a resposta mais simples. Mas eu não quis a simplicidade naquela hora, porque eu achei que eu desperdiçaria a oportunidade de fazer aquele menino dar um passo significativo na direção de uma fé muito madura, que nos desobriga da obrigação. Eu falei para ele assim: bem, vou te fazer uma outra pergunta ao invés de lhe responder. Quando você sai para encontrar um amigo seu, um amigo de verdade, que vocês vão viver algo interessante, é obrigação para você? Ele disse: não. Eu falei: pois é. A Eucaristia, a missa que sua mãe fala que você tem de ir, na verdade, foi um convite que Jesus fez a algumas pessoas que significavam muito na vida dele, porque ele sabia que ia morrer. E eu acredito que se a gente soubesse que fosse morrer amanhã, como Jesus sabia que morreria, a gente teria uma necessidade muito grande de reunir pessoas que a gente ama. Então, se você soubesse, da mesma forma como você sai, e não é uma obrigação para estar com uma pessoa que lhe convidou, um amigo, para você viver uma coisa interessante. Se você soubesse que um amigo seu iria morrer, e ele escolheu você no meio de muitos outros amigos para estar com ele naquela noite que antecedia a sua morte, você se sentiria obrigado a ir, ou você se sentiria feliz por ter recebido o convite? Aí o menino abriu os olhinhos assim, interessado pela história, não me respondeu, mesmo porque eu acredito que aquela resposta simplória que a mãe queria que ele me desse, ele já tinha dado. Ele sabia que a mãe queria que ele entendesse a missa como uma obrigação. Mas eu acredito que aquele menino começou a pensar naquele momento que é preciso ter um amor que nos faz levar, que nos leva na direção daquela realidade para deixar de ser uma obrigação. E aí eu continuei falando para ele: se você tivesse a coragem de acreditar, toda vez que você sai de casa para ir à missa, se você tivesse a coragem de acreditar que Jesus lhe convida para estar com Ele, talvez você não se sentisse obrigado a ir, mas você se sentisse feliz pelo convite recebido. É assim. Se a gente vai obrigado a um jantar, não é ceia, não é refeição, é qualquer outra coisa. Agora, se a gente sai de casa motivado, porque a gente gostaria de estar com aquelas pessoas, porque o estar com aquelas pessoas nos favorece uma partilha, uma leveza, ninguém se sente obrigado a ir, é satisfação. Eu lamento muito que ao longo da história a missa fosse se desprendendo desse significado tão interessante que é o convite que Jesus nos faz para estar com Ele, para ouvir sua palavra, para recebermos o seu perdão, para sermos orientados, acalentados. Há tantas dimensões da liturgia que nós precisamos salientar. Na liturgia eu confesso os meus pecados, na liturgia eucarística, a missa, eu confesso os meus pecados, eu recebo absolvição, eu recebo orientação, eu me alimento. Todos os elementos que fazem parte de um jantar com um amigo. Sim, porque nós também nos absolvemos. Quantas vezes nós estamos pesados dos erros que a gente cometeu, e o outro, com o olhar que nos oferece, com um sorriso, deixa isso para lá, que bobagem, não se incomode mais com isso. Às vezes um choro bem acompanhado tem o poder de perdoar os pecados da gente. Eu não estou falando da absolvição sacramental, não, eu estou apenas fazendo um paralelo, viu?
Eu não estou dizendo que uma coisa anula a outra, eu só estou dando exemplo para que a gente possa entender o que acontece lá. É complementar. Sim, eu me absolvo dos meus pecados quando eu estou com os meus amigos, que são capazes de me ver de um jeito melhor do que eu me vejo. Sim, eu também me alimento da palavra do outro. Da mesma forma como na Eucaristia, eu tenho a oportunidade de me alimentar da palavra de Deus, eu posso também me alimentar dos bons conselhos daqueles que me amam. Sim, minha gente, porque quando existe uma verdadeira amizade, um amor sem interesses, nós crescemos muito quando o outro nos diz, com o que o outro nos diz. Os nossos equívocos são tantas vezes resolvidos através de bons amigos. Aliás, eu fico pensando que uma característica nossa, né, da nossa época, do nosso tempo, é a necessidade que a gente tem de deitar num divã para poder contar os nossos problemas. Sim, eu não sou contra isso não. Eu acho que a terapia é um processo necessário na vida de muitos de nós. Mas eu também não me esquivo de pensar que às vezes esse excesso de divã é falta de amizade. A gente se cura tanto quando nós temos bons amigos. Alguém precisa saber de nós. Ainda ontem um amigo à mesa falava isso. Alguém tem que saber da gente. Eu não estou falando um saber aparente, não. Alguém tem que nos conhecer de verdade. Com alguém a gente tem que ter se aberto. Com alguém a gente tem que ter descortinado tudo. Ainda que seja uma única pessoa. Porque isso é terapêutico. Falar a verdade é terapêutico. Descerrar, sabe? Tirar as nossas cascas. Retirar os nossos fardos e mostrar ao outro. Isso é terapêutico. E nós necessitamos disso. São ritos humanos que nos ajudam a entender os ritos litúrgicos. Sim, porque toda vez que eu peço a Deus perdão pelos meus pecados, eu estou liturgicamente fazendo aquilo que ao longo do meu dia a dia eu também faço. Quando eu magoo alguém e eu peço perdão pelo que fiz, e o outro me concede o perdão, mergulha-me nas abluções do seu amor misericordioso, lava-me. Sim, o amor humano tem o poder de lavar, de perdoar, de redimir, e tudo isso eu experimento lá na missa. Neste momento sagrado que Jesus instituiu com seus amigos, no momento em que ele sentia medo. Sim, Deus não livrou. A dimensão humana de Jesus estava ali presente. Ele não foi livrado do medo de morrer. E ele resolveu reunir os amigos. Dois momentos que eu acho significativos demais. O primeiro milagre de Jesus, ele não curou um cego, ele não curou um doente, ele não curou um surdo, um leproso, ele não ressuscitou um morto, não. Ele multiplicou o vinho. Ele não queria que a festa terminasse, em outras palavras. Não é? Por isso que nós não temos o direito de pensar uma religião sem alegria, sem o bom humor, sem a festa, sem a comemoração. Nós não podemos limitar o nosso cristianismo a um dolorismo, um sofrimento eterno, meu Deus. Esse Deus que só quer o nosso sacrifício. Não. É tão significativo você pensar que Deus também celebra a sua alegria. A gente só pensa que Ele vai ficar feliz quando a gente não come o chocolate, não é? Eu penso o contrário. Faço o sacrifício também de não comer o chocolate. Ah, mas eu tenho certeza que Ele comemora quando eu como um chocolate que eu gosto. Quando eu tomo uma taça de vinho com um amigo. Isso também, eleve essa taça. Fala, Senhor, essa aqui é para o Senhor. Que gostou tanto de vinho, chegou inclusive fazer o primeiro milagre multiplicando. Jesus quis a festa, quis a alegria. E depois quis encerrar a sua convivência com os discípulos com um jantar.
Sim, que estava marcado pela tristeza, estava, mas também pela esperança da continuidade. Sim, quando nós estamos com o outro, nós nos alimentamos da presença do outro. Eu sempre digo isso. Quando nós nos sentamos à mesa, não é só o corpo que nós alimentamos, não é só a fome do corpo que nós matamos. Nós matamos também a fome que nós temos uns dos outros. Isso é eucarístico. Estar à mesa com o outro é eucarístico. Nós estamos nos alimentando do que o outro espiritualmente nos oferece. Seu amor, sua amizade, sua fidelidade, sua compreensão. Estar à mesa com um filho, sem pressa, com demoras, com o luxo da demora, né? Porque hoje demorar é um luxo. A gente quase que não tem direito a demorar. Fast food, sempre muito rápido. Comemos rapidamente. Às vezes não sentamos à mesa. Não dá tempo. Não temos tempo. Então, quando nós temos este tempo a perder, como diz na música Paciência, a gente comemora. Porque estamos juntos, com demora, sem pressa. Isso é eucarístico. Porque na pressa a gente não se alimenta um do outro. A gente pode até matar a fome, mas a gente não se alimenta. A gente não saboreia a presença do outro. E o que os discípulos de Emaús viveram naquele momento, minha gente, foi justamente saborearem a presença de Jesus entre eles. Uma presença que foi aos poucos arrancando a tristeza, a desilusão e restituindo a alegria e a esperança. Amanhã, quando as nossas liturgias recordarem a instituição da Eucaristia, recorde-se disso. O que nós renovamos amanhã é a alegria, a fé de que Deus nos convida a estarmos com Ele. E a viver todos os desdobramentos deste belo encontro, desta belíssima celebração, em que Ele é a refeição principal. E Ele é aquele que renova a nossa alegria. Ele é aquele que retira o cansaço da estrada, a desilusão da cruz. Ele é aquele que nos oferece o pão que vai nos nutrir nessa nova maneira de compreender a estrada. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.